Então, são reconhecidos oficialmente 18 comunidades religiosas, tá? Então, cada escrutínio, né, do poder libanês, ele é destinado a uma comunidade religiosa. Vou citar o exemplo. O presidente do Líbano tem que ser um cristão maronita. O primeiro-ministro do Líbano tem que ser um muçulmano sunita. Veja só, não necessariamente árabe, hein? Tá? Um muçulmano sunita. Pode ser até um curdo. Não é ilegal no Líbano um curdo se tornar primeiro-ministro. O presidente da Câmara dos Deputados, o Líbano tem um sistema unicameral. O presidente da Câmara dos Deputados tem que ser um muçulmano xiita. E por aí vai. O ministro da Defesa, se não me engano, é um cristão ortodoxo. E por aí vai dividindo todo o poder do Líbano entre as 18 comunidades religiosas reconhecidas. Pois bem, esse modelo entrou em crise em 58, né, e levou à intervenção estadunidense, e essa intervenção estadunidense, de certa forma, equilibrou as forças dentro do Líbano entre os grupos revisionistas que queriam acabar com esse sistema confessional e o grupo conservador maronita, né, sobretudo maronita. E esse reequilíbrio entrou em crise. Esse reequilíbrio que foi estabelecido pelos Estados Unidos em 58, né, com a intervenção estadunidense, de certa forma, com o apoio do Egito, mas esse sistema, de novo, ele entra em crise a partir do final da década de 60, ou seja, 10 anos depois, esse sistema entra de novo em crise, porque aí é agravado pela Guerra dos 6 Dias, na qual Israel esmaga os exércitos árabes, e com a Guerra de Atrito, que o Egito vai tentar responder a Israel e retomar o território do Sinai perdido, anexado por Israel na Guerra dos 6 Dias. Então, a Guerra de Atrito vai desestabilizar o Líbano, né, porque, primeiro, os palestinos fazem suas operações de guerrilha a partir da Jordânia. Aí a Jordânia esmaga os palestinos na chamada Massacre de Setembro Negro, e esses palestinos, os remanescentes, os guerrilheiros palestinos, vão para o sul do Líbano, vão se estabelecer no sul do Líbano, de onde eles vão fazer suas atividades militares contra Israel, suas ações militares contra a ocupação israelense. Então, as retaliações israelenses são brutais. E isso desestabiliza de novo esse sistema e vai levar à guerra, a chamada Guerra Civil, de 1975, que vai durar até 1990. Nessa Guerra Civil, você teve a intervenção da Síria para impedir uma vitória esmagadora da esquerda que poderia levar a uma intervenção direta israelense dentro do Líbano, uma invasão israelense do Líbano, que vai ocorrer 6 anos depois, né? A Síria intervém em junho de 1976, 6 anos depois, Israel invade o Líbano, né? Aí já com Menachem Begin como primeiro-ministro e Ariel Sharon como ministro da Defesa. Né? Essa invasão de 82, que foi transmitida para o mundo inteiro, grande cobertura jornalística, ocorreu durante a Copa do Mundo da Espanha, né? E levou à ocupação de Beirute, né? A primeira capital árabe ocupada por Israel, e Israel tentou impor um presidente cristão pró-Israel, né? Que era o Bashir Gemayel, família do clã Gemayel, né? Eles eram os líderes das falanges libanesas, que liderava uma coalizão de forças reacionárias cristãs chamadas Forças Libanesas. Então, dentro das forças libanesas tinha as falanges. As falanges eram o núcleo do poder dentro das forças libanesas. E ele vai, né, o Bashir Gemayel tinha um projeto de, primeiro, claro, impor o neoliberalismo no Líbano, né, o sistema neoliberal, e expulsar os palestinos do Líbano, porque para trazer aquele equilíbrio confessional que havia sido estabelecido pelo Pacto Nacional de 1943. Por quê? Porque os palestinos são quase 100% muçulmanos sunitas, né? Ainda que a maioria dos palestinos seja laica, né? A maioria dos palestinos praticamente nem praticam muito a religião muçulmana. Mas, para aquela mentalidade fascista do Bashir, né, os palestinos eram muçulmanos e muçulmanos sunitas. Então, tinha que
acabar com esse desequilíbrio que a presença palestina representava e ainda representa 10%, cerca de 10% da população libanesa. E isso traria um desequilíbrio em favor dos muçulmanos sunitas. E então Bashir Gemayel queria limpar o Líbano da presença palestina e ele se aliou a Israel, né, e trouxe Israel para dentro do Líbano, né, uma longa negociação, 6 anos negociando com Israel para Israel invadir o Líbano. E ele falava, né, o Bashir, né, transformar a Sabra Shatila num estacionamento ou um zoológico. Ele falava nesses termos. Né? Veja qual é a mentalidade dessa pessoa. Né?